Be seated. Glória a Deus. Praise the Lord. Aleluia. O Hallelujah. primeiro culto foi sobrenatural. The first service was supernatural. A gente não está quase conseguindo mais terminar We're almost not able as to nossas reuniões, finish our first meetings. quase emendando uma na We are outra. almost mending the Meu boat Deus. together. Mas eu tenho uma boa notícia. But I have good news for Tenho uma you. boa notícia. I have good news for you. Estamos aí para começar a reforma aqui do prédio. We are about to start renovating the building. Esse é um dos alvos que eu coloquei diante do Senhor. This is one of the goals that I set before Nós the estamos Lord. animados And we are excited com a ideia de começar já with the a idea ampliação do nosso prédio. to start expanding our building. Ore por isso. Pray about Tenho this. certeza que em breve nós vamos ter um espaço maior. I'm sure that soon we're going to have a bigger place. Glória a Deus. Praise God. Feliz de ver aqui meu amigo Dr. Thomas, I'm happy to see my friend Dr. Thomas, a Ana Rita. Anahita. Eles são pastores e são médicos. They are pastors and they are doctors. Recentemente eles inauguraram a Clínica da Família Recently they inaugurated the Clinic of the Family aqui em Deerfield Beach. here in Deerfield Beach. Que bom que vocês estão conosco. It's so good that you're Receba aí o both with nosso abraço, I hope you viu? feel our warm hug from here. Abra sua Bíblia comigo. I want to call on you to open your Bible with me. Abra aí a sua Bíblia comigo. Open your Bible with O me. livro de Juízes. In the book Nós of vamos ler Judges. alguns textos. We're going to read a few verses. Juízes capítulo 5, Judges chapter 5, versículo 31. verse Só a 31. parte final. Just the end. Para alguns é o versículo 32. To some it's verse 32. Então não me pergunte por quê. Don't ask me why. Juízes capítulo 5, Judges chapter versículo 5, 31, a parte final. verse 31, Alguns the verso last part. 32. Some it's going to be called verse 32. E a terra teve paz durante 40 anos. E a terra teve paz durante 40 anos. Vamos ver capítulo 6, a partir do verso 1. Let's see chapter 6 from verse 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam uma terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor.
e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Veja comigo ainda o capítulo 7, See with me in chapter 7 as a well. partir do verso 1. From verse 1. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua força ou a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que tiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhes disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Diga comigo: Deus está comigo. Say with me, God is with me. Diga: Deus está comigo. Say, God is with me. A terra, ela teve paz durante 40 anos. The land had peace during 40 É years. engraçado que de um capítulo para o outro, And it's funny that from one chapter to the a next, paz peace que havia sobre Israel that was upon Israel acabou. was over. Acabou para os israelitas. It was over for the E quem Israelites. que gerou a ausência da paz? And who created the absence of Os peace? próprios israelitas. The Israelites Eles themselves. geraram essa ausência da They paz. generated the absence of Uma peace. geração inteira experimentou An entire o generation que era viver um tempo de paz. experienced what it was to live a time of peace. E hoje nós estamos vivendo um tempo de crise. And today we are living a time of crisis. Muitas pessoas não têm paz. Many people do not have peace. Muitas pessoas estão amedrontadas. Many people are in fear. Muitas pessoas estão preocupadas. Many are worried. Mas assim como Deus But just as God era com Gideão, was with eu Gideon, quero dizer que Deus é com você. I want to tell you that God is with you. Tudo aquilo que Deus te dá Everything that God e gives você unto não you, devolve para Ele, and you do not give back se to torna Him, um ídolo no seu coração. becomes an idol in your heart. Tem pessoas que estão adorando There are people who are mais o worshiping propósito que tem more the purpose that they do que o have Deus que deu o propósito. than the God who gave them the purpose. Ah, por quê? Oh, but why? Se não fosse eu, If it wasn't for me, essa igreja não existia. this church wouldn't even be around. Agora que eu saí do ministério de louvor, eu quero ver o que eles vão arrumar. Now that I left the worship team, I want to see what they're going to do without me. Tem gente que está adorando mais o propósito do que o Deus do propósito. There are people who worship more their purpose Tá mais than the God of the preocupado com o purpose. dom, They're more concerned com o with their ministério, gift, with their do ministry, que os recursos, than with the do and que with the com o propósito resources, de Deus. than with the purpose of God. A sua vida ela é tão importante Your life is so important, quanto o seu propósito. just as important as your purpose. Mas você não pode abrir mão do propósito But you cannot let go of your em purpose detrimento da sua vida. in detriment of your Ou life. seja, a minha vida So in other words, é my mais life importante is more do que o important meu propósito. than my purpose. Por isso que Jesus, ele foi à cruz, That's why Jesus went to the cross, porque a vida dele estava conectada com o propósito dele. because his life was connected to his purpose. A terra teve paz durante 40 anos, The land had peace during 40 porque o years povo estava alinhado com o céu. because the people were aligned with heaven. Toda vez que
eu não estou alinhado com os céus, whenever I am not aligned with the heavens, eu não tenho paz. I do not have peace. E a terra está passando por um momento muito difícil, And the land is going through a difficult time porque Deus está tentando trazer because God is trying to bring back muitas pessoas para perto dele. many people nearer to Assim him, como ele fez com Gideão, just as he did with Gideon. Deus está querendo dar um destino, God wants to give uma destiny, razão give a para reason muitas pessoas to many people continuarem a viver. for them to continue living. E nós precisamos entender And we must que understand Deus, that God ele não é um Deus is not a God da nova geração. of the new generation. A gente ouve muito falar, Deus é um Deus da nova geração. We hear all the time God is the God of the new generation. Mas Deus não é um Deus da nova geração. But God is no God of a new Deus, ele é o generation. Deus da próxima geração. He's a God of the next Ou seja, generation. você é responsável So that means that you are em responsible preparar in a preparing sua geração your generation para ela continuar for it to continue cumprindo o propósito. fulfilling its É purpose. por isso que nós chamamos Deus de Abraão, That's why we call God Deus the de God Isaac of e Abraham, Deus de Jacó, Isaac, and porque Jacob. Deus é Deus de gerações. Because God is a generational God. Deus só levantou Davi God only rose up David porque Saul falhou. because Saul failed. Não falhe Don't fail. para Deus ter que levantar outro no seu lugar. In order for God to raise someone else in your place. Deus não é um Deus da nova God is not a God of the geração. new generation. Deus é o Deus da próxima. He is a God of the next Meus filhos generation. são a próxima. My children are Meus the next. netos são a My próxima. grandchildren Meus are the next. bisnetos são a My próxima. great-grandchildren E are the aqui, next. Deus, ele, de uma forma muito sobrenatural, And in a very supernatural way, ele aparece a Gideão God reveals himself to Gideon no momento de crise. during a time of No momento crisis. que Israel estava debaixo de uma opressão muito grande. In a time where Israel was under great oppression. Você imagina você trabalhar Imagine you working o ano todo the entire e no year, final do ano and in the end of the year, alguém vem e rouba someone comes and steals tudo que away você produziu. everything that you had produced. Quantos aqui já trabalharam aqui nos Estados Unidos How many here have worked in the United States e não recebeu a semana que trabalhou? and not get paid the week that they worked? Alguns. Some. Você não ficou feliz, verdade? You weren't very happy, were you? Você ficou muito chateado. You were very upset, right? Você ficou triste. You were sad. Amém? Você queria matar You wanted to kill aquela pessoa. that person. E tem gente até hoje sofrendo And there are people till this day who are por still um dia de suffering trabalho que não recebeu, for a day of work that they didn't get paid, por uma semana de trabalho que não recebeu. for a week of work they didn't get paid. Agora você imagina trabalhar 7 anos Now imagine working during 7 years consecutivos consecutively, e todos os anos and every year você perder you would lose tudo aquilo que você produziu. everything that you had produced. Gente, não é fácil. It's not easy. Não é fácil It's not easy você conviver com uma situação dessa. for you to live under these circumstances. Deus decidiu intervir. God decided to intervene. Deus decidiu intervir God decided to na intervene situação que Israel estava vivendo. in the situation that Israel was going Eu through. quero dizer para você que Deus está intervindo right now And I want to tell you that God is intervening na right crise que now você está enfrentando. in the crisis that you are facing. Deus está intervindo right now. God is intervening Doesn't agora. matter se essa crise é na tua família, Não importa if this crisis is in your não family. importa se essa crise é nos seus negócios, It doesn't matter if this crisis is ou in nas your suas business finanças, or in your finances, ou se é no seu ministério, or if it's in your ou se é ministry, na sua saúde, or if it's in your ou health, se é na vida dos teus filhos. if it's in the life of Let your me tell children. something. Deixa eu te falar uma Deus coisa. está intervindo God nesta manhã is intervening this morning na tua vida. in your life. E sabe por quê? And do you know why? Porque Deus tem um propósito para você. Because God has a purpose Nem for you. você sabe o tamanho da coragem que você tem. Not even you know the size, the Porque, amount queridos, of the depois courage de you have. 7 anos Because after 7 years de roubo, of de theft, frustração, of frustration, qualquer corajoso fica medroso. any brave heart becomes frightened. Você pode ter a coragem do tamanho do mundo, You can have the courage the size of the world. mas se dia após dia But if day after day, alguém está roubando someone is stealing o away que você está produzindo, everything you're producing, você vai entrar numa you're crise. going to go into a crisis. Ninguém
suporta, No one can stand that. dia após dia, Day after não vê o day, resultado not seeing the do result trabalho. of their hard work. É verdade, pastor. It's true, Pastor. Um falou, ele fala Jeová. Somebody said, speak Jehovah. Você está 10 anos nos Estados Unidos, For 10 years, you're in the United States. poderia já ter a sua casa própria. You could have had your own home. Uai, por que não tem? Why don't you have it? Poderia ter um carro melhor. You could have had a better car. Por que não tem? Why don't you have it? O seu casamento podia ser melhor. Your marriage could have been better. Porque aqui tem a Victoria's Secret. Because here, we have Victoria's Secret. Você pode comprar os presentes de vez em quando. You can buy some gifts once in a while. Os seus filhos poderiam ser melhores. Your children could have been better. Afinal, 5 anos de idade, você já deu um iPhone 12 para ele. After all, they're 5 years old and you gave them an iPhone 12. Você vive num país You live in a que country tem uma das melhores economias do mundo. that has the best economy of the world. Você parou para pensar que talvez você está vivendo alguma crise? Have you stopped to think that maybe you are going through a E que talvez crisis você não tenha percebido ainda? and maybe you haven't noticed just yet? Eu vou te dar aqui algumas sugestões. I'm going to give you some suggestions. Isso é quando o pregador ele é mais tradicional. And this is for when the preacher is a little more traditional. Mas quando ele é profético, ele fala, eu vou te dar algumas revelações. But if they're prophetic, they say, I'm going to give you some revelations. Aleluia. Hallelujah. Para que você, nessa manhã, entenda algumas razões pelas quais Deus levantou Gideão. So that you understand some reasons for which God rose up E Gideon Deus fez o que fez com Gideão. and did what he did with Gideon. Muitas vezes nós não entendemos as crises que nós vivemos. Many times we don't understand the crises that we go through. Eu te dar uma chave aqui. Let me give you a key here. Eu gosto muito da história da nação de Israel. I really love the history of the nation of Israel. Moisés, Moses, Josué, Joshua, foram homens que Deus levantou men that God rose para up conduzir a nação to lead the nation para uma terra, to a land, a terra prometida. the promised land. Deus sempre tem uma terra prometida God always has a para promised cada land de nós. for each one Mas of não é us. fácil tomar posse. But it's not easy taking Não é fácil possession of it. conquistar. It's not easy to conquer. Josué, ele não era só o líder espiritual. Joshua was not only a spiritual leader. Josué, ele era o comandante do exército He de was the Israel. commander of the army of Israel. Se um pastor If a ou pastor líder or a leader não entender does not que a função understand dele não é só pregar, that their role is que just ele é to líder preach, de um exército, that they are in que ele tem fact que a leader lutar, of an army, that they que have ele to tem que fight, estar à frente das they batalhas, has to be in the front line o of the ministério não battles. tem êxito. The ministry has no success. Eu não sei porque alguns colegas reclamam I don't know why some colleagues que o complain ministério deles não cresce, that their ministry doesn't grow, mas eles gostam só de pregar, gente. but they only like to preach. É, aleluia. Aham. That's right. Pregar é fácil, irmãos. Preaching is kind of easy. Quero ver você estar à frente das batalhas. I want to see you take the lead Quero ver of the você battle. levantar cedo, I want to see you wake up dormir early, tarde, go to sleep late, enfrentar as guerras de face frente. the battles up front. Quando um pastor Head ou um on. líder espiritual está à frente da batalha, When a pastor, spiritual todo leader o is ahead rebanho é of the battle, protegido, gente. the entire herd is protected. Os discípulos são protegidos. All the disciples are Quantos protected. estão me entendendo? How many can Eu understand creio em that? autoridade. I believe in Eu creio em authority. estar debaixo de autoridade. I believe in being under authority. Gideão And Gideon estava vivendo uma crise. was going through a E você crisis. viu a história que eu li. And you saw the story I read. Mas Israel foi uma nação que sempre viveu em batalhas. And Israel was a nation that always faced Sempre battles, viveu em guerras. was always living under wars. Aí quando Deus ele chama Gideão, And when God calls on Gideon, ele estava com medo. Gideon was scared. Não porque ele não era corajoso, Not because he wasn't brave, mas porque a crise de 7 anos but because the crisis of fez 7 com que a years coragem dele made so that his courage fosse abafada.
would be muffled. Tem muita gente aqui corajoso. There are many brave people Eu estou here. falando para pessoas I'm corajosas, talking to brave people pessoas right now. ousadas, People who are bold, mas que estão vivendo há tanto tempo em crises, but who are living for so que long já under perderam a força crisis para lutar, that they lost the que strength já to fight. desistiram They have given up. de lutar Some have given up pelo on fighting relacionamento, for their relationship, pelos filhos, fighting for their pela vida children, financeira, fighting for their pelo financial life, ministério. for their ministry. Não é que não são corajosos, Not because they're not mas courageous, é que o medo se tornou maior but that fear do que a coragem. became greater than Tem courage. corajoso aqui? Are there any courageous people Aleluia, here? estou falando para gente I'm corajosa. talking to courageous people. Deus nessa manhã, God this Ele morning, vai tirar todo o medo He's gonna take do away seu all the coração fear from your e a heart. coragem And que courage já existe that is already dentro de there você, inside ela of vai you. começar a It will florescer. begin to Se flourish. você crer, dê um aplauso ao And if you Senhor. believe, you can give God some Aleluia. praise. Hallelujah. Josué estava ali prestes para entrar na terra prometida. Joshua was about to go into the promised land. Ele estava ali para conquistar Jericó. He was there to conquer Jericho. E você sabe que Jericó era uma cidade que dificilmente seria derrotada And you know that Jericho was a city that was going de to be forma natural. hardly in a natural As way muralhas defeated. existiam. There were walls surrounding it. Eles tinham ali uma estratégia. They had a strategy in Muitos place. já tinham tentado dominar Many Jericó. had tried to take over E Jericho. você conhece a história, né? And you know this story. Até já cantou, vem com Josué You lutar em even sang Jericó. the song. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas o irão. Só os da minha geração, né? Only the ones of my Meu generation know the Deus, já song. cantaram, vem com They Josué have sung lutar em Jericó. Joshua fit the battle around Eles Jericho. estavam ali para conquistar. They were there to conquer. De repente, Josué estava à frente do exército. Suddenly Joshua was before the Josué army. capítulo 5 In Joshua chapter diz 5, que ele viu um homem. it says that he saw a man Que estava com uma espada desembainhada, who had his sword estava drawn, preparado para a guerra. ready for war. De repente ele vê aquele ser He sees this being e ele fica com medo. and he is afraid. Ele pergunta: And he asks, você é um dos nossos are you one of ours? ou você é nosso inimigo? Or are you an enemy of ours? Você é por nós Are you for us? ou você é contra nós? Or are you against us? E esse ser respondeu: And this being answered, não. no. Não o quê? No what? Não. No, just Você no. é a favor ou é contra? Are you in favor or against? Não. He said, no. Eu sou o príncipe do exército I am the prince of the army do Deus Altíssimo. of the Lord High. Esse príncipe do exército do Deus Altíssimo, The prince of the army of the Lord Most High, ele só disse não. he only said no. Muitos de nós temos medo de receber o não de Deus. Some of us are afraid of hearing a no from God. E quando você recebe um não de Deus, você fica revoltado. And when you hear a no from God, you become Agora, o revolted. não de Deus não significa não. Now, the no from God might not be a no. Pastor, o que o não de Deus significa? But God, what can the no from God? Esse ser disse, olha, não. And that being Eu não just sou said nem no. contra nem a favor de vocês. I'm not either for or against you. Eu estou aqui para apenas te dizer, I'm only here to tell you, vai e faça como Deus te ordenou. go and do it as God ordained you to do. Ou seja, que Deus não é a favor nem contra você. God is not in favor or Ele só é a against you favor He is da in favor estratégia que Ele te deu. of the strategy that he gave you. O problema é que Deus te deu uma estratégia e você não segue The problem is that God gave you a strategy and a you don't estratégia follow que it. Deus te deu. You don't follow the strategy God gave you. Aí não. And so you hear Você no. ouve não. You just hear no. Aí você acha que Deus é contra você. And then you think that God is against Não, you. não. But no. Você está seguindo a estratégia que Deus te deu? Are you following the strategy that God gave you? 2021 é ano do recomeço. 2021 is the É o year ano of de the você restart. colocar em prática It's a year for you a to palavra que practice. Deus te disse. Put into practice the word Aleluia. that God gave you.
E esse homem disse para Josué: And this man, this vai being e faça said como o Senhor te ordenou. to Joshua, go and do as Ele God foi e ordered you to fez, do. And he went and did it. rodeou as muralhas. They walked No around sétimo dia, the walls, and on the eles seventh day, tocaram as trombetas they played the e as trumpets. muralhas caíram. And the walls Não came precisaram tumbling pegar down. a espada, They didn't need to draw não their sword. precisaram guiar, They didn't need to porque lead. quando você segue a estratégia de Deus, Because when you follow the é strategy Ele of que God, vai lutar por He você. is the one who will fight on your behalf. Aleluia! Hallelujah. Deixa de lutar as guerras que Deus está disposto a Stop lutar por você. Fighting the battles that God is willing to fight on your behalf. E eu quero te dar algumas revelações And I want to give you some revelations nesta manhã this morning para você vencer essas crises. for you to overcome these crises. A primeira The first revelação que nós temos aqui nesse texto, revelation we have here in this text no versículo 1 diz o seguinte, is on the first verse. It says de the Juízes following 6. of Judges De novo os 6. israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. A crise não foi gerada por Deus. The crisis was not created A by crise God. não foi os céus que gerou. It was not the heavens that created the crisis. Porque eles fizeram o que o Senhor reprova, But because what they did what the Lord o rebukes, Senhor entregou ele nas mãos dos midianitas. God delivered them into the hands of the Midianites. E aqui não era só os midianitas. And here it wasn't just the Os Midianites. midianitas eram filhos de Midian, They were sons of Midian, que era filho de Moisés do Abraão, gente. who was Ajuda a aí. child of someone. Nem você sabe também, né? You don't know it either. Eu esqueci, gente. I forgot Mas it, eu sei pregar. but I know how to preach. Os midianitas The Midianites e os amalequitas and the e Amalekites outras nações, and other nations, eles se juntaram they came together para roubar to a colheita besiege que os israelitas tinham ali todos os anos. and take the harvest that the Israelites had Produzido. produced every year. Ou seja, eles tinham uma provisão, So they had provisions, mas não tinha proteção. but they had no protection. Eles tinham uma provisão, They had provision, mas não tinham a but proteção. no protection. Tem muita gente que tem a provisão, Many people have provision, mas não tem a proteção. but they don't have the Aí protection. trabalham muito, And they work real hard, produzem muito, produce a aí lot, vem o inimigo and the enemy e comes rouba and just steals everything aquilo que away. você produziu. Everything that you had produced. Porque não basta ter a provisão. Because it's not enough having Tem the que provision. ter a You need proteção. to have the protection. E aí nós vimos aqui que a primeira coisa que eu e você precisamos fazer And we see that the first thing that you and I must para do vencer essas crises to overcome these é crises examinar a nossa vida is to examine our e lives ver o que está errado. and see what's wrong. Examinar a nossa própria vida Examine your own e ver o life que é que está errado. and find what is out of place. Alguma coisa está errada. Something's wrong. Gente, todo dia Every day eu oro, I pray falo, Senhor, and I say, Lord, examina o meu coração, seek my heart. vê se tem em mim algo errado, Find whatever is o que é wrong que eu with me. preciso mudar, What I need to change. onde eu estou falhando. Where am I failing? Nós precisamos nos humilhar. We must humble ourselves. Nós precisamos examinar o que está de errado. We have to examine O what's que é que wrong. nós estamos fazendo What are we doing para viver tempos de crise? to go through times of crisis? Nessa manhã Deus está dizendo para você, And this morning God is saying para something to you. recomeçar, For you to é restart. preciso reavaliar a nossa história. You have to reevaluate your É preciso story. reavaliar como nós estamos vivendo. You have to reevaluate how you are Quer living. dizer, eu sei And I know que pastor de imigrante that a pastor of falar immigrants, sobre ética to talk about ethics, é muito difícil. it's tough. Mas eu não posso deixar But I can't go without de falar, talking about it. porque eu estou cansado Because I'm tired desse evangelho diluído. of a diluted gospel. Esse evangelho que é leite 1%. This gospel that's Eu like não fui 1% desmamado com milk. leite 1%, gente. I wasn't weaned off Não. breast milk with 1% milk. Não. Mas hoje tem um evangelho permissivo. But now there is a permissive gospel. Mas às vezes nós vivemos dias e dias Oh, but we go through days and difficult em days problemas.
with problems Porque muitos líderes alimentam because many leaders feed os nossos problemas. our problems. Eles têm mais medo de perder o membro da igreja do que falar a verdade para a pessoa. They're more afraid of losing a member from the church than to say the truth to E that só a person. verdade transforma. And only the truth can Só a transform. verdade liberta. Only the truth can deliver you. Tem alguns aí agora que para manter os seguidores nas redes sociais There are some now that in order to keep their estão followers on dizendo social que o media, músico ele pode tocar no altar e pode tocar na vida secular. they're saying that musicians can play on the altar Eu and falei que eu não ia secularly. falar isso, I porque o cara é famoso. I said I wasn't going to say this importante. because this guy is famous. Mas eu não posso concordar But I can't agree que um homem que serve a Deus ou uma mulher que serve a Deus no that a altar man or woman who serves God on the com o altar seu talento, with their talent, ele pode ficar entretendo os outros. that they can go on entertaining other people. Porque foi isso que aconteceu com Sansão. Because this is what happened to Samson. Depois que ele se perdeu, After he lost himself, ele serviu para entreter os 3.000 príncipes lá. he served to entertain Deus the não te 3,000 chamou para ser princes. entretenimento para ninguém. God did not call on you Deus te to be chamou para entertainment for adorá-lo anybody. e He para ser called uma on referência you to na worship casa de Deus. and to be a reference in his house. Eu vou perguntar para ele se uma mulher que é prostituta e dança no prostíbulo pode dançar no grupo da igreja I'm também. going to ask if a prostitute can Que é uma dance profissão. in a whorehouse and can dance in Aí é uma church. profissão. Oh, but it's a profession. Vou voltar para o texto. Let me go back to the text. Examine a sua vida. Examine your life. Veja o que está errado. See what is wrong. Aqui no capítulo 7, eu vou pregar essa mensagem séria que já deu meu tempo. I'm going to preach this vou, message né? as a series because I Mas am aqui out no of time. capítulo 7, But here in chapter 7, quando Deus ele começa a falar para Gideão when God begins to de speak to quem Gideon estaria com ele of who would be with nessa him batalha, in this battle, aqui ele diz algo fenomenal. here he says something phenomenal. Aqui no versículo 4 de Juízes 7, Here on verse 4 of Judges ele diz 7, assim: he says, se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. if I Deus já say, decidiu quem é que vai com você. God has decided who will go on with you. Não é você que decide quem vai andar com você, irmão. You're É not the one Deus. who decides who is going to É por walk isso que with você está you. tentando segurar na It's sua vida God. quem Deus já liberou. That's why you're trying to hold on to people who God has already released. E eu não estou dizendo que essas pessoas não são importantes. And I'm not saying these people are not important. Let it go, let it go. Deixa aí, irmão. Just let it go, brother. Deus disse, quem eu disser que vai God com você, said, esse vai. whoever I say will go on with you Agora will se eu go. disser esse não vai, esse não vai. But if I say that one will not go, he will not go. Deixa eu dizer algo. Let me say Tem something to you. batalhas There are battles que existem pessoas that there are que não people estão preparadas who are not para lutar prepared com você. to fight Muito beside pelo you. contrário. On the contrary, Existem algumas batalhas there are some people, que pessoas some battles vão impedir você that people are de going vencê-las, to hold you de back from lutar. winning, from Aí Deus fighting. fala, nesse momento, And God says, in this time, eu vou mandar para casa, I'm going to send eu vou home. tirar do seu lado I'm going to remove from algumas beside pessoas you que não estão preparadas some who are para not lutar com prepared você. to fight with you. Aleluia! Hallelujah. Não significa, queridos, que Deus não ama essas It pessoas, doesn't mean that God does not love these ou que people você não ama, or that you don't mas love naquele them. momento, But during that let it time, go. let them go. É Deus que decide quem vai lutar as batalhas comigo. It is God who decides who will fight the battles E with me. como eu tinha uma crise a esse respeito. And I had such a crisis E eu with falo this. para vários pastores aqui também, And I'll say to many pastors e eu here, vejo que muitos pastores ficam tão tristes and I see that some pastors are so quando sad alguns vão. when some go. Na verdade, eu fico também, irmãos. And I get sad too, Mas é Deus que decide. but it's God who decides. É, That's meu right. Deus. My God. É Ele que decide quem vai lutar comigo He is the one who decides who will fight beside me e quem não vai. and who won't. Você precisa entender isso. You have to understand that. Eles vão saber They will know que você venceu. that you won. Eles vão ler a sua história, They will read your mas story, eles não vão participar com você. but they won't be part of it. Eles não vão viver com você. They won't live it with you. Eles podem até celebrar a sua conquista, They can even celebrate your mas eles não vão conquest, estar com você durante a conquista. but they won't be with you during the Tá me conquest. entendendo? Do you understand that?
Tem nada de errado nisso não, mas é There's Deus. nothing wrong with that. This is God's work. Então você precisa examinar a sua vida So you have to examine your e life ver o que está de errado. and find out what is Ou wrong. talvez quem está de errado do seu lado. Or maybe who is wrong next to you. A segunda revelação, The second revelation versículo 6, in verse 6 de Juízes 6. of Judges 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Depois de você examinar a sua vida, After you examine your é life, necessário parar de resistir it's necessary for you to e stop pedir socorro a Deus. resisting and ask God for help. Peça socorro a Deus. Shout out to God for help. Por que é tão difícil Why is it so difficult nós buscarmos socorro em Deus? for us to seek refuge in Você God? quer que o Trump resolva o seu problema? You want Trump to solve Você your quer problem? que o seu patrão resolva o seu problema? You want your boss, your Você employer quer to que o solve seu your problem? pastor resolva o seu You problema? want your pastor to Mas solve você your não crê problem? que Deus pode resolver o seu problema? But you don't believe that God can solve your problem. Pare de resistir. Stop Ou resisting. pare de buscar socorro nos lugares ou nas pessoas erradas. Stop looking for help in the places and wrong Socorro people. vem de Deus. Help comes from God. Precisou eles ficarem pobres Israel needed to become para eles impoverished reconhecerem. for them to O acknowledge. texto diz que aí eles buscaram socorro em Deus. And the verse says that then they sought. Deus ele só Help in interviu porque eles gritaram por socorro. God only intervened because they cried out for help. Amen. Quando Amen. você grita por socorro, When you cry out for help, Deus vai mudar a situação. God will change the Ele vai situation. levantar alguém He's going to raise para somebody abençoar up você. to bless you. Ele vai levantar alguém He's going to raise que somebody vai up ajudar a mudar a tua who's história. going to help change Você your pode story. não ver You may not see o it. agir de Deus, You may not see God's mas moving. quando você grita, But when you cry quando out, você clama, when you shout, Deus vai trabalhar God will para work mudar to a change sua história. your story. Amém? Amen. Grite por socorro. Cry out for help. A terceira revelação, The third revelation o versículo 7 on verse 7 de Juízes 6 diz que in Judges quando 6 says, os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor. Quando você examina o que está de errado, when you examine what is wrong, quando você clama por socorro, when you cry out for help, você precisa confiar you have to trust na ação de Deus in the act of God a seu favor. in your favor. Deus sempre vai agir a seu favor. God will always move in your favor. Deus aqui enviou um profeta. The Lord here sent a prophet. Aleluia. Hallelujah. Se você ler na sequência, você vai ver que depois do profeta, If you read the sequence, you'll see that after the Deus prophet, enviou o anjo he sent an para angel falar com Gideão. to talk to Gideon. Tem muita gente que não crê nos profetas. Many people don't believe in prophets. Está esperando o anjo. They're waiting for the angel. Mas o anjo só desce se você crê no profeta. But the angel only comes down if you believe in the prophet. Crede nos teus profetas e prosperareis. Believe in your prophets and you will prosper. Tem gente que está esperando o anjo. There are people E o waiting for the profeta está angel. falando todo domingo. And the prophet is speaking every Sunday. O profeta está falando e ele está esperando o anjo The prophet is speaking and they're waiting for para an se angel posicionar to position no themselves meio da crise. in the middle of the crisis. Creia na ação de Deus a seu favor. Believe in the Eu quero moving of declarar God que in your Deus favor. I vai want te to dar declare sonhos proféticos. God will give you Que Deus vai prophetic levantar dreams. pessoas para falar com você. He will raise Que people Deus vai to te speak dar to you. revelações He will give you revelation. sobrenaturais. Supernatural Mas é revelation. preciso examinar a vida. But you must examine your life. É preciso gritar por You socorro. must cry out for help. E a quarta aí eu quero terminar. And the fourth that I want to finish with, Revelação que vai nos fazer sair da crise. fourth revelation that will take us out of the Para crisis, conquistarmos nesse ano de 2021. to conquer in this year of 2021. Veja o que Gideão diz See what Gideon says no versículo 12 e no 13. on verses 12 and 13. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Queridos, se um anjo Beloved, if an angel aparecer diante de mim shows up in front of me, e eu entender que esse é o anjo do Senhor, and I understand that that is an angel of the Lord, eu vou questionar o anjo. I'm going to question that angel.
Eu vou discutir com o anjo? I'm going to argue with that Você angel. discutiria? Would you? Você questionaria? Would you question that angel? Of course. Claro. Que não. Not. Sim ou não? Yes or no? Não! No. Eu não vou discutir com o anjo. I'm not going to argue with that Mas angel. olha bem. But look Olha here. o que ele diz no versículo 13. Look what he says on Ah, verse 13. Senhor. Oh, but Gideão Lord. respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. Imagina o Gideão. O Senhor Imagine Gideon. voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? O anjo precisou ficar reafirmando. Se o anjo falar comigo é uma vez só. The angel had to reassure anotado. Gideon. If the Está angel registrado. had spoken to me, it would have been once. Mas o que é que fez Gideão agir assim? But what made Gideon E eu quero act this terminar. way? And I want to Para finish. você sair da crise, For you to leave the você tem que crisis, deixar Deus you have to let God tirar toda a revolta take all do the seu revolt coração. out of your heart. Tem gente revoltada aqui. There are people who are Por que que o revolted meu here. corpo é assim? Oh, I don't know why my body is like this. Meu Deus. Olha o Espírito Santo falando. The Holy Spirit is speaking. Por que que o meu cabelo é assim? Why is my hair like this? Eu não queria ser dessa cor. I didn't want to be this color. Por que que eu sou brasileiro? Why am I Brazilian? Tem uns que falam, por que que eu sou homem? There's some who say, why am I a man? Me ajuda, gente, me ajuda. Help me, God. Deixa Deus tirar essa revolta Allow God to do seu remove coração. this revolt from your heart. O homem estava revoltado. This man was revolted Gideão against estava God. revoltado. Gideon was O revolted. profeta foi falar. The O prophet went anjo out foi to falar. speak to him. The angel went out to speak Ah, to him. mas se fosse o Oh, Senhor, but if it really was the eu já Lord, tinha o meu green I would card. have already had my green card. Ah, eu já tinha. I would have had this or that. Por que que aconteceu tudo isso? Why did all of this happen? Se é o Senhor, If this is you, Lord, deixe Deus tirar essa revolta do seu coração. allow God to take that revolt from your heart. Essa crise só vai acabar o dia que você entender isso. This crisis will only be over the day you understand that. Ah, eu fui abusado. Oh, I was abused. Eu sofri bullying. I suffered bullying. Eu sofri bullying também, irmãos. I was bullied too. Sofri muito bullying. I was bullied a lot. O bullying lá na minha casa era uma vara que o meu pai tinha. The bully at my house was a stick my dad Graças had, a a Deus rod. por esse bullying. And thank God for that rod. Não, porque na escola. Oh, because at school, Ah, meu Deus. oh my God. Tira essa revolta. Let go of that revolt. Tira essa revolta do seu coração. Let it go from your heart. Deus está falando com muitas pessoas, elas não entendem. God is speaking E elas to não many querem people, entender and they don't o que understand. Deus está falando, They don't wanna porque elas understand estão magoadas, because they're porque elas angered, estão feridas, because they're porque wounded, elas estão revoltadas. because they're Eu só revolted. vim para esse país Oh, I only came porque to this Ele me country falou que ia me ajudar. because God said Eu He would cheguei help me. aqui I got e here, Ele me abandonou. and He has Falou que eu abandoned podia me. ficar na casa dele. Oh, I could have been at His house. Se fosse ontem, faz 10 anos, irmão. But that was 10 years ago. Já faz 10 anos isso. This was 10 years Meu ago. Deus, não porque falou que ia me dar um emprego. Oh, but so Falou and que ia so said they deixar were eu going to give me a tocar no job. louvor. They said He would let me play Falou in que ia worship. deixar eu pregar. Said that He would let me preach. Faz ano, irmão. Tira a revolta. Sabe por que as coisas não acontecem? You know why Por causa things dessa don't happen? revolta. Because of the revolt. Gideão achava que Deus era o culpado Gideon thought God was to blame por toda a desgraça que ele estava vivendo, for all the disgrace he was going through, por toda a desgraça que o povo estava vivendo. for all the disgrace that people were going Deus não é culpado through. God is not das to blame. escolhas erradas. To blame for the que wrong você choices fez. that you made. Deus não é culpado das escolhas erradas que você fez. God is not to blame for the wrong Deus está choices you dizendo, made. tira essa revolta God is saying, let go of this do revolt seu coração. from your heart. E o texto
vai nos dizendo aqui o que aconteceu com Gideão. And the text goes on to say what happened to Gideon. Nós vamos continuar na próxima semana. And we'll pick up on Mas this essa next manhã, week. But this Deus morning, te trouxe aqui porque Ele quer trazer à existência coragem God brought you here because He wants que to já bring into existe dentro existence de você. the courage that is already in you. As crises The crises geraram medo. created E fear. esse medo não está fazendo com que você this fear não tenha ousadia Is drawing back on your para se mover. boldness to move Mas forward. eu quero dizer para você nesta manhã But I want to tell you this que o morning tempo da aceleração chegou. that the time O tempo do of recomeço acceleration chegou. is here. The time of the new Esse é o beginning ano que is Deus here. vai abençoar a sua vida. This is the year of the restart where Isso God não will é bless your conversa life. de coach. This is not a coaching Eu não estou talk. aqui para alimentar um desejo humano seu. I'm not here to feed on your human Mas eu estou aqui wants. para dizer que você é valente sim. But I am here to Que say você é that corajoso sim. you are bold, Que you você é are ousado courageous. sim. You are E que nessa manhã Deus está dizendo: a warrior and veja God o que is está saying, errado na tua vida. find what is wrong in your Ou life. quem está errado à sua Or volta. who is not supposed Para to de be around resistir. you. Stop Comece resisting a it. clamar por socorro. Begin to cry out for help. Creia na atuação de Deus a seu And favor. believe in the moving of God in your E favor. tire a revolta do seu coração. And take the revolt out of your heart. Coragem. Courage. Bata o nome do seu vizinho e diga: coragem. Tap your neighbor on the shoulder and say Diga: courage. coragem. Say courage. Deus não precisa de uma multidão para mudar a tua história. God does not need a multitude to change Ele your só story. precisa de você He only para needs mudar a you história de uma multidão. to change the story of a multitude. Vou dizer de novo, foi legal isso, né? I'm going to say that again because it was cool. O que eu falei? Deus não precisa de uma multidão para mudar a sua história. Ele precisa de você mudar a história de uma multidão. Hashtag, fica a dica. Aleluia. Você não precisa de uma multidão You don't need the para multitude mudar a sua história. to change your story. Deus quer usar você He wants to para use mudar a you história de uma multidão. to change the story of a Aleluia. multitude. Por isso você veio aqui nessa manhã. That is why you came Por isso here que você this está morning. conectado até o final. That's why you're tuned in to Deus the sempre end. tem uma revelação para quem God fica até o always final. has a revelation Aleluia. for those who Meu stick around Deus, to the end. fica de pé no seu lugar. Stand where you Deus está are. te levantando nessa manhã. God is raising Coragem, you up this seja morning corajoso. with courage. Deus está derramando nesse lugar God is pouring out in ousadia, this place His intrepidez. Intrepidness. Aleluia. Hallelujah. O seu propósito já nasceu com você. Your purpose was born with you. As crises podem até estar impedindo você The crisis can even de enxergar quem você é. keeping you from seeing E who eu you estou are. falando aqui nesta manhã para homens e mulheres And I speak it today que foram to men chamados and para women mudar a história dessa nação. who are called on to change the story of Eu this creio que um nation. grande reavivamento está vindo. I believe that a great revival is to Eu come. creio que um grande reavivamento está vindo sobre a terra. I believe a great revival is to come over the Essa earth. crise, essa pandemia. This crisis of this Se você não pandemic, sabe o que está acontecendo nos bastidores da história, you don't know what's going on in the background of the alguns story falam em conspiração, of history. Some people outros are falam que talking o about anticristo já conspiracy. está aí, Some say that que the um novo Antichrist governo is mundial here. está se formando. The New World Order is Eu não tenho forming. dúvidas I have no de doubt que há 50 anos atrás, that 50 years há 100 ago, anos atrás, 100 years uma ago, agenda já foi preparada an agenda was para already esse prepared tempo. for this O time. que está acontecendo na história What's happening é in fruto de uma agenda in history is the que já fruit foi estabelecida. of an agenda that Eu was não sei por established. quem, I don't know mas uma by coisa eu whom, tenho certeza: but I'm sure o of one thing. inferno In tem hell estado por trás has been dessa behind agenda this agenda para impedir to keep que os filhos de Deus the sons and se daughters of manifestem God to sobre a manifest terra. over the Mas Deus earth. está te chamando. But God is Coragem, calling on you with coragem. courage. Chegou o momento Your time has dos come. filhos de Deus The children se of God, manifestarem for the children of e God to viverem manifest themselves a and live promessa the que o promise Senhor já that the estabeleceu Lord para as has nossas vidas. established for our lives. Alguém está entendendo isso essa manhã? Can someone understand this? Aleluia. Eu creio. Coragem. I believe in courage. Coragem. Não importa se você tem 14 anos de idade. Doesn't matter if you're 14 years Não old. importa se você tem 5 anos de idade. Doesn't matter if you're 5 Não years importa se old. você tem 70 anos de idade. Doesn't matter if you're 70 years Para old. Deus a sua idade é o que menos To importa. God, your age is what O matters que the importa least. para Deus What matters to é a God disposição do seu is the coração. willingness in your Em dizer: heart Senhor, pode contar to comigo. say, Lord, you can Eu count vou on me me. levantar. I'm going to rise up. Gideão, ele pediu aqui algumas provas a Deus. Gideon asked God for some Na evidence. semana que vem eu quero
quero falar sobre isso. And next week I'm going to touch on Cuidado that. com as provas que você pede a Deus. Be careful with the proof that you Toda ask vez from que God. você pede Every time you ask para Deus provar que Ele é Deus na sua vida, God to prove who He is in your life, Ele vai pedir para você provar He's going to ask you que você está disposto to prove that you're willing a viver o que Ele já determinou. to live what He has Então é melhor determined. você viver logo. So it's better for you to live it out already. Porque Gideão poderia ter ido com 32 mil homens. Because Gideon could have gone with Ele foi só 32,000 com men. 300. He went with only 300. Para ele ver que Deus não precisa de uma multidão para mudar a história de ninguém. For him to see that God did not Aleluia, need a ergue as tuas multitude mãos to ao céu change nessa anyone's manhã. story. Deus está derramando nesse lugar. Raise your hand to heaven this Ei, morning. ousadia, God rabaçoqueira, is nerá, pouring out coragem. boldness and courage. Ei, harababaços. É tempo da igreja se levantar como voz profética. Time for the church to rise É up tempo with da a igreja prophetic se voice. levantar Time for the church como to voz rise up profética. with a prophetic Muitos voice. estão esperando Many are waiting. reavivamento The revival que vai vir do céu. that is going to come Mas from o heaven. reavivamento já aconteceu. But revival has O already derramado happened. Espírito The pouring out of the aconteceu há Spirit 2000 anos. has already happened 2,000 years ago. O reavivamento que nós queremos, The revival we want, ele não vai vir de cima para baixo. it's not going to come from, Ele vai vir de dentro para fora. it's going to come from De inside dentro out. para fora. Inside Porque out. você é cheio do Espírito Santo. Because you are filled with the Você Holy já é Spirit. cheio do Espírito And Santo. because you are filled with the Holy O Espírito Spirit, Santo já foi derramado He was already poured sobre out a terra over the há earth 2000 anos atrás. 2,000 years ago. Deus quer mudar você por dentro. And God wants to change Então you nessa from manhã, the ergue as suas inside. mãos aos céus e vamos So this declarar: morning, raise your hands to heaven.